Questão da banca FGV do ano de 2022. Uma organização pública vinha enfrentando pressões no sentido de tornar-se mais efetiva no desempenho de sua missão institucional. A organização conta com funcionários muito experientes, fortemente treinados e que declaram considerar seu trabalho intrinsecamente satisfatório. No entanto, as equipes de trabalho não são coesas e os funcionários se mostram indiferentes às recompensas oferecidas pela organização. O novo presidente assumiu o comando da organização, prometendo mudanças. Avaliando o estilo de liderança na organização, que o estilo de liderança na organização não era eficaz, o presidente substituiu os líderes antigos, orientados para tarefas, por líderes orientados para pessoas. Ao fim de 2 anos, nenhum impacto significativo pôde ser observado no desempenho organizacional. Então, todo esse comando aí foi tudo para dizer uma coisa. Ele mudou lá a liderança de orientada para tarefas, para orientada para pessoas, mas nada mudou no desempenho, tá? E claro, tem algumas características que ele descreve aqui. No contexto descrito, de acordo com as abordagens contemporâneas de liderança, é provável que tenha ocorrido o seguinte. Então, vamos dar uma lida nas alternativas. A experiência e capacitação dos funcionários substituiu a liderança orientada às pessoas. A baixa coesão das equipes neutralizou ambos os estilos de liderança. O trabalho intrinsecamente satisfatório substituiu a liderança orientada às pessoas. A experiência e capacitação dos funcionários representou uma barreira comportamental às mudanças, e a indiferença às recompensas substituiu ambos os estilos de liderança. A experiência e capacitação dos funcionários representou uma barreira comportamental às mudanças. A baixa coesão das equipes neutralizou a liderança orientada para as pessoas. Então, vamos dar uma olhada aqui, porque é o seguinte. Quando a gente fala de fatores que podem influenciar a liderança, nós temos fatores substitutos e neutralizantes. Então, essa é a ideia. Vocês viram que nas alternativas se usava bastante esses termos. E esses eram termos chaves, tá? Substitutos são atributos que podem substituir a necessidade de liderança. Exemplo, a experiência e treinamento. Ou seja, eu tenho um grupo de pessoas que são experientes naquilo. Aí não faz sentido você ter um líder. Ou então, se você tem um líder que não tem experiência, por exemplo, naquilo, vai dizer para essas pessoas o que tem que fazer. É claro que, se for um ambiente dinâmico, pode ser que aquilo que a pessoa está acostumada a fazer modifique com o tempo. Mas, no geral, aquela pessoa ela já tem experiência. Então, um líder lá falando para ela fazer coisas que ela já sabe, não faz muito sentido. Então, acaba que a experiência substitui o líder. Neutralizadores são os seguintes, atributos que impossibilitam que o comportamento do líder faça qualquer diferença nos seus subordinados. Aqui não está substituindo, mas ele está neutralizando. Por exemplo, um líder que não tem tanta autonomia. Não é que não faz sentido, mas é que neutraliza. Não é que o líder vai fazer a mesma coisa que vai fazer algo que já existe na organização, que é dispensável a presença dele. Aqui não necessariamente é dispensável, só que ele não consegue ser efetivo, simplesmente por inúmeros fatores. Então aqui, olha, a gente vai mostrar uma tabela que são características do indivíduo, trabalho e da organização. E aí isso vai mudar se é fator substituto ou neutralizador de acordo com o tipo de liderança. Então você tem orientada para relacionamento e para tarefa. Por exemplo, a experiência não tem efeito quando o líder é orientado por relacionamento. Por quê? Porque, assim, um líder... E tem efeito quando ele é orientado para tarefa. Lembra que eu falei? O líder que vai estar com um grupo de funcionários que já tem experiência ali. Se ele vai tentar falar como é que é feita essa tarefa, não vai fazer muita influência. Né? Ele não, a própria experiência já vai substituir. Agora, se ele vai... ao invés de ficar focar na liderança para a tarefa, ele foca na liderança para pessoas, por exemplo, tem um conflito lá entre pessoas experientes, mas ele consegue remediar esse conflito. Aí ele consegue ter efeito, por isso que não existe o líder, quando é orientado pelo relacionamento, não acontece nenhum efeito de substituição, nenhum efeito de neutralização. Tá? Profissionalismo, ele pode substituir tanto o líder orientado para relacionamento, como o líder orientado para tarefa. Indiferença em relação a recompensas, aí que já neutraliza, tá? Neutralizador tanto para relacionamento como para
tarefa. E aqui a gente poderia ler os demais, mas aí a gente vai voltar agora para a questão, tá? Então, vou voltar aqui para a questão. Olha lá, a experiência e a capacitação dos funcionários substituiu a liderança orientada para as pessoas. Então, você tem aqui liderança orientada para o relacionamento, que seria liderança orientada para as pessoas, sem efeito. Então, a letra A não faz sentido, tá? Porque a gente pode ver bem aqui que não tem efeito quando é orientada para as pessoas. Vamos lá para outra. A baixa coesão das equipes neutralizou ambos os estilos de liderança. E vamos ver aqui na nossa tabela onde é que a gente fala da baixa coesão entre as equipes. Estaria aqui, grupo de trabalho coesos. Na verdade, ele substitui, não neutraliza. Tá? Então, a questão estaria errada por conta disso. O trabalho intrinsecamente satisfatório substituiu a liderança orientada às pessoas. Então, olha lá. Trabalho satisfatório substituindo liderança orientada para as pessoas. Tá bem aqui, tá? Então, a letra C está dentro do gabarito. Vamos dar uma olhada nas outras. Letra D. A experiência e capacitação dos funcionários representou uma barreira comportamental às mudanças e a indiferença às recompensas substituiu ambos os estilos de liderança. Então, indiferença às recompensas. Estaria exatamente aqui. A indiferença em relação às recompensas não é substituto, é neutralizador. Então, por isso estaria errado. A experiência e capacitação dos funcionários representou uma barreira comportamental à mudança. E a baixa coesão das equipes neutralizou a liderança orientada para as pessoas. Então, baixa coesão neutralizou. Baixa coesão está aqui. E, na verdade, ele substitui tanto para pessoas como para relacionamento. E no caso da questão, o que ele estava pedindo era mais em relação a pessoas, né? Não a tarefas. Seria pessoas e tarefa, falei pessoas e relacionamento, acaba sendo sinônimos. Enfim, então voltando aqui para a questão, a gente viu que o gabarito é a letra C, tá? Tinha que ter em mente aquela tabela, entendendo os conceitos é mais fácil, mas é bom ter em mente a tabela, principalmente se estiver ali no conteúdo programático da prova. Então, não esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal.